Olá, queridos, bom dia. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui nessa manhã, meditando na palavra de Deus, examinando as Escrituras e observando os seus ensinamentos, os seus conselhos. E nessa manhã eu estou lendo aqui a carta aos Hebreus e a partir do capítulo de número 2, versículo 5 a seguir, há uma explanação sobre Jesus. Quem é Jesus? Até hoje, as pessoas questionam ao redor do mundo, elas questionam Jesus, elas questionam quem é esse homem, ou quem foi esse homem, e as razões, os porquês, as dúvidas sobre Jesus e por que ele veio a esse mundo. A palavra de Deus, ela nos esclarece, a Bíblia Sagrada, ela nos esclarece todas as coisas. E o texto referido diz o seguinte: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em um certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele se lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo de seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte e por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, ao ler esse texto nessa manhã e refletir um pouco, e nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, um tempo de muitos medos, de pavor, e aterrorizados muitos estão por conta desse vírus, dessa situação que o país, que o planeta se encontra, e especialmente o nosso país, o Brasil, emergido, submergido, digamos assim, no centro desse mal, dessa peste, desse vírus. Então, há em nosso país, e por que não dizer muitos lugares do nosso país, pessoas aterrorizadas. As pessoas estão extremamente fragilizadas, amedrontadas por causa do medo
da morte. Mas ao ler esse texto, eu parei aqui, fiquei meditando nesses versículos seguintes. Versículo 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O versículo 14 está nos dizendo que Jesus Cristo se tornou humano para poder ser irmãos nossos. Queridos, esse entendimento do versículo de número 14 me levou a ter muito mais confiança naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Por ele ser o nosso irmão e ter essa configuração humana, ele é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. Aí o versículo 15 diz: ele livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, não há porquê para nós cristãos, para nós que confiamos a nossa vida ao Senhor, para nós que professamos fé em Deus, para nós que professamos fé em Jesus, não há porquê ficarmos apavorados, aterrorizados, amedrontados por conta dessa situação, queridos. Em nome de Jesus, entenda uma coisa: Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu aquele que tem, diz o versículo 14, que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe por quê, queridos? Olha o versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Queridos, aí você pode dizer: ah, pastor, mas está escrevendo isso aí aos hebreus, os hebreus são de fato os descendentes de Abraão e tal, mas eu sou um gentio, aliás, eu sou um brasileiro, que talvez você não vai entender o que é gentio. Eu sou um brasileiro, eu sou um daqui, da América do Sul, um sul-americano, eu não tenho nada a ver com descendência de Abraão. Queridos, eu quero dizer para você que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, nós somos, diz a palavra do Senhor lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, nós somos enxertados, nós somos como se fosse feito um transplante de uma árvore para outra árvore. Eu morei na Bahia, e lá na Bahia se faz muito enxertia de cacau. Pega-se uma muda de cacau saudável e faz uma enxertia, um transplante para um outro cacaueiro, e ali se torna um cacau agora resistente a pragas, que não a bruxa, a vassoura de bruxa, que é um mal que atinge o cacaueiro, não possa ter força sobre aquela nova planta. Você e eu, nós somos a nova planta em Cristo Jesus, nós somos enxertados na videira verdadeira. Portanto, nós somos essa descendência espiritual de Abraão. E aí o versículo 17 diz assim: e por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você e eu entregamos a nossa vida a Jesus. Por gentileza, meu querido, eu te peço em nome de Jesus, coloque a tua fé em ação. Confia no Senhor. Confia. Vai passar. Amém? Vai chegar o tempo que tudo vai voltar. Se não voltar tudo como era antes, voltará melhor, porque maior são as coisas que estão para acontecer em nossas vidas, ou melhores são as coisas que estão para acontecerem na nossa vida do que aquelas que já aconteceram. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que esse final de semana seja um final de semana de bênçãos para a sua vida, de vitória para a sua vida. Fique em casa, se proteja, mas fique na presença de Deus. Amém?
Bom dia.